dizer a todos os participantes aqui, os nossos filiados, aqueles outros que estão nos assistindo aqui pela internet, de que este é o documento que foi apresentado pelo todos os liderados os filiados da Zona Norte, coordenado por todos os diretórios. Esse será distribuído a todos aqueles que tiverem interesse, mas mais importante, está no nosso site, na sua metrópole. Todos aqueles que estão participando do debate poderão, a partir de agora, dar sugestões, aprimorá-lo e criticá-lo, fazer desse documento da Zona Norte, norteando o debate, um documento dinâmico, interativo, para que possa ir evoluindo e amadurecendo até o final das nossas prévias. Esse outro bloco agora, ele vai se dar, são 8 diretórios, 8 presidentes de diretórios foram escolhidos por sorteio, e eles farão uma pergunta, terão 1 minuto e meio, dentro do nosso rigor do tempo, para fazer a leitura de uma pergunta. Logo em seguida, nós temos uma urna com 2 vezes o nome de cada candidato. Então, após a leitura da pergunta, nós vamos escolher o nome de um candidato para que possa responder. Eu só quero explicar, caso a gente tire o nome do mesmo candidato 2 vezes na primeira rodada, esse nome será devolvido à urna para que, na verdade, possam os 4 candidatos explicarem uma vez na primeira rodada e depois participarem da segunda rodada. Então, vamos passar as perguntas, Edson, por favor. Bom, primeiro a perguntar, representando o diretório da Brasilândia, é o senhor Oséias Thomas. Pode ocupar esse microfone, peço à mesa de som, por favor, que o abra. 1 minuto e meio para a pergunta. Boa noite a todos, pessoas, candidatos, presidente do diretório. O tema aqui é metrópole transparente. Metrópole transparente. Qual o melhor modelo para a gestão e funcionamento das subprefeituras, na sua opinião? Bem, vamos sortear então aquele pré-candidato que irá responder a pergunta. Será respondida pelo Ricardo Triplo. Peço que use a tribuna. Olha, eu acredito que para melhor transparência, primeiro nós temos que ter uma descentralização de fato. Aqui foi dito pelos meus colegas que o mais importante é a descentralização dos serviços prestados nas subprefeituras, que elas venham a ser um tipo poupa-tempo, onde a pessoa vá aqui no local e resolva realmente os seus problemas, não que seja mais do que uma zeladoria, uma subprefeitura tapa-buratos. Segundo aspecto que é importante, toda aquisição, toda a compra, como nós fizemos na presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, através do sistema de pregão eletrônico, aberto à população para que possa participar. Mais do que isso, a decisão deve ser coletiva. Nós temos que ter nas subprefeituras o entendimento com as sociedades amigos de bairro, que basicamente foi diminuindo com o tempo. Hoje o que nós temos com representatividade são os conselhos. Nós temos que reabilitar as sociedades amigos de bairro para que elas sejam um ponto de referência junto à administração. E aí sim nós teremos a transparência de todos os atos. Sem contar, normalmente, a publicação dos atos que são praticados, tanto das administrações regionais, hoje subprefeituras, ou então nas secretarias do município. Eu acho que transparência é uma coisa natural, mas não é uma qualidade, não é uma qualificadora, é uma obrigação da administração pública. O homem que é detentor de cargo público, ele tem uma obrigação muito maior. Deve lidar com os recursos de uma maneira diferente e melhor do que trata com os recursos próprios de sua casa, da sua residência, fazendo com que tenha um valor maior. Discutir compra de preço, de igual para igual, como você faz, como vai fazer uma compra. Quem é aqui que faz feira? Hoje não é só mulher, né? Os homens também fazem feira, fazem supermercado, fazem um mercado. Sabe como é que você barganha, como é que você discute, como é que você baixa o preço dos produtos? Isso é ser transparente, isso é demonstrar cuidado com o recurso público. Muito bem. A segunda pergunta cabe ao representante do PSDB da Casa Verde, o senhor Claudinei Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite.
saudar aqui os pré-candidatos, o José Matarazzo, o Bruno Covas, o Zé Amigo e o Trio. Bom, aqui vai a pergunta referente a uma metrópole justa. São Paulo apresenta altos níveis de desenvolvimento urbano e social, mas também, como aqui na Zona Norte, grandes contrastes, oferta de equipamentos e serviços públicos. O desafio da administração municipal é implementar políticas que contribuam para a redução de desigualdades, capazes de ampliar a rede de proteção social e projetar uma metrópole mais justa. Pois bem, a pergunta: qual a sua estratégia para promover a universalização desses serviços públicos e melhorar continuamente sua qualidade? Nesse momento, o presidente sorteia, então, o próximo pré-candidato a responder. Vai responder a pergunta o nosso deputado secretário José Aníbal. Eu procurei, na minha primeira fala, colocar muito objetivamente essa questão da descentralização. Eu vou defender e vou elaborar essa ideia de prefeituras distritais. Eu acho que ela é uma ideia síntese de todos esses compromissos que a gente está assumindo aqui, descentralização, ouvir a comunidade. Não ouvir a comunidade, nós temos que criar instrumentos para isso, conselhos, modos, através dos quais, procedimentos, a comunidade possa ser ouvida. Dentro disso que você está me perguntando, universalizar equipamentos, serviços de qualidade, evidentemente que a ação da prefeitura, de um modo geral, mas há também fortemente a ação do prefeito regional, distrital, que tem delegação efetiva de poderes. Para atrair investimentos, ele vai ter instrumentos efetivos para atrair investimentos, como tem os prefeitos das outras cidades. Para fazer a universalização de equipamentos de qualidade, fazer um embate permanente contra as injustiças sociais, também, evidente. São Paulo tem Santo Amaro com renda de mais de R$ 2.200 per capita e ao lado Cidade Ademar com menos de 900. É uma cidade profundamente desigual. Não há como você contemplar uma ação firme, constante e permanente contra a desigualdade se você não tiver descentralização efetiva de poder. E aí vem os desafios. Eu estou construindo um decálogo de desafios que não pode ser eternizado. Creche. Outro dia eu vi uma criança de 4 anos que já sabe as letras. Evidentemente, com 6, quando ela entrar no primeiro ano, ela vai saber ler. E a criança que não teve creche para a escola? É uma vergonha para São Paulo, e não só para a administração, para todos que vivem em São Paulo, ter mais de 100 mil crianças fora das creches. A cidade que acolhe as maiores empresas do Hemisfério Sul estão aqui. E tem mais de 100 mil crianças em creche. Tem que ter um prefeito com autoridade, com transparência e com vontade firme de resolver desafios que estão se eternizando. Do mesmo modo, o idoso. O centro de referência de idosos, os centros, terão que estar presentes em todos os distritos. E não só um, em alguns lugares tem que fazer mais. Mas para isso é preciso ter poder efetivamente descentralizado. Então eu acho que esse bom desafio, Claudinei, da universalização dos equipamentos está fortemente associado a uma nova gestão de São Paulo, consolidando a cidade, claro, como cidade mundial. Muito obrigado. A pergunta é o representante do PSDB de Jaçanã, o senhor Ricardo Talarico. Já está? Boa noite a todos, candidatos, aos presentes. Metrópole saudável. De acordo com o IBGE de 2010, a população do município de São Paulo é de 11.253.503 habitantes. Se for considerada a região metropolitana, que faz divisa em vários dos bairros da Zona Norte da capital, a população ultrapassa 20 milhões de habitantes. Segundo dados oficiais da Secretaria Municipal da Saúde, na Zona Norte existem 26 AMAs e 4 AMAs especialidades, 43 unidades básicas de saúde,
197 equipes de estratégia de saúde da família, 13 equipes do Núcleo de Assistência da Saúde, Família e Psiquiatria, que atende cerca de 2 milhões de habitantes, além de 4 pronto-socorros e 3 hospitais municipais. Prevenir é sempre o melhor remédio. Pergunta: qual sua opinião quanto ao atual quadro da saúde no município de São Paulo? Quais medidas devem ser tomadas para sanar o real déficit, considerando que apenas na Zona Norte há necessidade de implantação de 4 novos hospitais? Quem vai responder a pergunta do talarico é o nosso candidato secretário André Matarazzo. Bom, primeiro eu queria, como me cortaram a palavra naquela hora, agradecer a presença de todos. Eu não tive nem oportunidade. Mas, talarico, eu acho que você tem razão no que você está dizendo. São Paulo tem cerca de 420 UBS, Unidades Básicas de Saúde, algumas administradas por organizações sociais, algumas diretamente pela Secretaria. Você tem também cerca de 130 AMAs normais e alguns hospitais do município. O problema disso que a gente percebe é um certo desequilíbrio em função das regiões. A região norte, por exemplo, tem poucas unidades básicas de saúde por habitante, como também a região sul, especificamente. O que é preciso fazer, eu acho, sem dúvida nenhuma, você passa por um problema gerencial grande aí. Você tem, repare o seguinte, as unidades básicas de saúde não conversam entre elas. Se você é atendido em uma hoje, for atendido em outra, você tem problemas. O médico não sabe o que você foi fazer lá antes, não tem os exames anteriores. Você tem problemas de médicos. Em alguns lugares, mesmo isso eu vi, em algumas UBSs que pertencem a organizações sociais, você tem problema de falta de médicos. Significa que aí não é questão de salário, em algumas que eu vi, o problema era segurança. Então você passa necessariamente por uma organização das próprias unidades de saúde, principalmente na questão de gerenciamento dos sistemas delas, modernizar os sistemas delas. As UBS têm que conversar entre elas, as UBS têm que falar com as AMAs e conversar com os hospitais. Isso não é uma coisa tão difícil de fazer, mas requer investimento e especialidade. Eu vi isso ser feito pelo CER em Brasília e melhorou substantivamente a utilização dos equipamentos que existiam. Então, eu acho que passa por isso, passa por o redimensionamento da necessidade de unidades de saúde por cada um dos distritos e cada uma das subprefeituras. Queria apenas dizer, já que estamos na Zona Norte, já indo para outro assunto, é que a AMA de Cachoeirinha deve ser inaugurada em janeiro desse mês, a do Jaçanã e a outra da Brasilândia até março estarão operando normalmente. Muito obrigado e desculpa pela hora desse comentário. Presidente, o próximo é o Bruno Covas. E fará a pergunta então pelo PSDB do Jaraguá, o senhor Fábio Piva. Queríamos solicitar aqueles que gostariam de fazer perguntas por escrito. Mais uma vez eu quero lembrar que as recepcionistas estão nas laterais, basta preencher o formulário que no segundo bloco passaremos então a fazer perguntas do plenário. Boa noite aos pré-candidatos, boa noite ao público em geral. Só fazer a correção, é Fábio Riva. Desculpa. Estou aqui representando o diretório de Jaraguá. Uma pergunta para o Bruno é sobre habitação, né? Então aqui, metrópole justa, metrópole transparente. Agora em outubro foi enviado à Câmara Municipal de São Paulo o Plano Municipal de Habitação, que tem como período de 2004 até 2024. O plano esse foi elaborado pela Secretaria de Habitação, que tem por objetivo a eliminação das moradias precárias e também as iniciativas que vão desde a urbanização de favelas, regularização dos loteamentos, requalificação dos cortiços e a construção de novas unidades habitacionais. A pergunta é: como pré-candidato, vê a possibilidade de termos uma lei aprovada que passa a ser plano de governo
não só de uma gestão na área de habitação popular, uma vez que sancionada, deverá ser cumprida, independentemente do governante ou partido, até 2024. E se é esse, de fato, o melhor caminho para uma real implementação de política pública e não bandeira política partidária com a finalidade de minimizar o déficit habitacional na nossa metrópole. Aproveitar, inclusive, o presidente secretário da Habitação está aqui, vai ser nosso parceiro na gestão municipal do governo do Estado de São Paulo. Olha, Fábio, você que inclusive trabalha com o deputado Marcos Zerbini, que é um grande, ao lado da Cleusa, são duas pessoas que vêm do movimento popular, que vêm do movimento de moradia. Em primeiro lugar, é importante destacar que, até pegando o gancho na questão anterior da área da saúde, que a questão habitacional, inclusive, ajuda neste tema da área da saúde. Não há nada mais insalubre, não há nada mais ruim do ponto de vista de saúde que as pessoas que moram em cortiços, que as pessoas que moram em favela, que têm graves problemas de saúde, porque moram nesse tipo de habitação irregular. O déficit aqui na cidade de São Paulo é de mais de 1 milhão de pessoas aguardando a casa própria, 30% disso, inclusive, em área de risco, aguardando aí a próxima enchente, o próximo desastre natural, para que a gente possa ficar enxugando o gelo. O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, é o único governo do Estado, dos 27, que utiliza recursos do orçamento na construção de casa própria. E hoje o que a gente vê aqui no município de São Paulo é uma ausência de política para, inclusive, complementar essa ação do governo do Estado de São Paulo. Eu acho que tem que ter um plano com metas claras, definidas, não só nos 4 anos da nossa gestão, mas para que a população da cidade de São Paulo possa acompanhar a implementação disso, é fundamental. Eu apoio um plano como esse e gostaria muito de poder estar na prefeitura, não só apoiando a criação, mas a implementação de um plano como esse. Inclusive, com a presença dos mutirões, retomar os mutirões em parceria com as associações, que fazem esse trabalho de cadastro das pessoas, de cadastro das famílias. É fundamental que a gente possa retomar um trabalho como esse aqui na Prefeitura de São Paulo. Acho que a questão da casa própria é fundamental, que a gente dê uma grande valorização disso. O governo do Estado tinha, por exemplo, a correlação de 1% de ICMS na habitação. Atrelar o ICMS à habitação foi considerado inconstitucional, mas mesmo assim o governo do Estado vem fazendo a sua parte. Eu acho que o município pode colaborar bastante, também gastando e também investindo na área tão importante como a área da casa própria. Muito obrigado. Próxima pergunta é a presidente do PSDB da Freguesia do Alto, a senhora Gleuda Simone. Essa jovem simpática senhora. Sim. Levantei a bola. Vou falar sobre o tema metrópole saudável, justa e pacífica. O uso ilícito de drogas, principalmente o crack, nos últimos anos tem aumentado de um ritmo alarmante e ultrapassando todas as fronteiras sociais, econômicas, políticas e nacionais. Este aumento pode ser devido a vários fatores, dentre eles a falta de informação sobre os perigos a longo e curto prazo do consumo abusivo do álcool e das drogas ilícitas, assim como o caráter limitado das ações preventivas. Há pouca efetividade nas estratégias governamentais que garantam uma verdadeira intervenção na prevenção e no combate ao uso das drogas, faz com que, entre aspas, cracolândias surjam e se espalhem pela cidade de forma gritante e preocupante. Sabemos que para enfrentarmos essa epidemia do crack, não basta apenas operações militares, mirabolantes e pirotécnicas. Há que se ter um processo que permita a saída dessas pessoas debilitadas e dependentes químicas das ruas, de modo a possibilitar que tenham condições
de acesso à rede de serviços de saúde, assistência social, moradia, trabalho e renda. Assim, o desafio maior de um gestor público é ser assertivo e competente para resolver este grave problema social e tirar o lugar que o crack ocupa hoje em nossas casas e em nossas famílias. A pergunta que não quer calar é: aonde estamos errando? Quando for prefeito, qual será a sua estratégia de políticas públicas a ser implementada em nossa metrópole a fim de enfrentarmos e vencer o crack, além de cuidar dos seus usuários com respeito e responsabilidade de forma real e efetiva? Nesse momento, então, o presidente do Ministério sorteia o pré-candidato que responderá. E quem vai ter a oportunidade de responder será Ricardo Tripoli novamente. Olha, se tem uma pessoa que foi mal compreendida quando tocou nesse assunto, foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que de uma lucidez incrível passou um recado que não foi absorvido pela sociedade. Eu acho que são duas as questões, a causa e o efeito. Você que é médica, conhece bem essa questão, sabe que nós temos que lidar de frente com esse problema. Outro dia me perguntaram o seguinte: se nós seríamos pela internação compulsória daqueles que sofrem desse problema. Eu não tenho dúvidas de que, se a pessoa não tem mais consciência, controle dessa situação, ela tem que ser internada para ser tratada. Nós estamos tratando do efeito, do problema da droga. Não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde pública. E deve sim a administração ajudar, colaborar, para que a pessoa, obviamente, tenha de novo a dignidade de poder viver na nossa cidade com qualidade de vida, não consumindo uma droga que hoje é tão barata, que muitas vezes é mais barato do que consumir álcool na cidade. Essa é a primeira questão. Segundo, eu disse no início aqui que nós vivemos numa cidade que é o terceiro orçamento do país, maior que o orçamento de todos os estados brasileiros individualmente. Não é possível que a gente não tenha recursos para investir nessa questão. E qual é o problema dessa questão? Nós temos hoje, como foi dito aqui, uma regularização fundiária para fazer numa cidade como São Paulo, uma cidade que tem 52 shopping centers, mas que tem 407 locais de risco dentro da cidade de São Paulo. Ou seja, a questão da moradia, a questão da oportunidade. E vou também para o campo da educação. Hoje o que se ensinam nas escolas é exatamente aquele currículo quadradinho. Você aprende matemática, português, história, geografia e todas as outras matérias, inglês provavelmente. O que não está se dando na escola hoje é ensinar como é que a pessoa enfrenta a vida. E eu acho que é exatamente na educação que nós podemos fazer a reversão dessa questão que é o consumo de droga desenfreado, não só na juventude, hoje já inclusive permeando as pessoas de média e as pessoas da chamada melhor idade. Portanto, se nós não tomarmos cuidado, exatamente atacarmos o problema, nós teremos sim ampliado as consequências dessa questão muito ruim, que é o consumo dessa droga chamada crack, que invadiu não só São Paulo, mas que invadiu o Brasil inteiro. Muito obrigado. Lembrando que está presente aqui conosco o senhor João Lima, que é presidente do secretariado dos afrodescendentes da cidade de São Paulo, e acaba de chegar também o vereador Gilson Barreto. Próximo a fazer a pergunta é Fábio Godoy, presidente do PSDB de Pirituba. Boa noite a todos, boa noite aos pré-candidatos, boa noite ao público e a toda a Zona Norte que está presente aqui em peso. Quero agradecer o presidente Júlio Sandrini e a nossa coordenadora Sandra Santana, que são os responsáveis por esse evento. O tema aqui é metrópole transparente. São Paulo é uma metrópole em constante movimentação e transformação, aberta ao empreendedorismo, às inovações e à diversidade. Essas características exigem do poder público a atualização permanente de instrumentos de gestão
que se traduzam no melhor atendimento ao cidadão e às empresas. A exemplo da burocracia na obtenção das licenças de funcionamento de comércio, clubes, igrejas e imóveis, qual a sua proposta para assegurar a qualidade, agilidade, transparência, responsabilidade social e justiça fiscal ao cidadão e ao empresário de São Paulo? Obrigado. A pergunta vai ser respondida pelo André Matarazzo. Fábio, boa pergunta, porque aquilo que eu dizia que é uma das coisas mais importantes da prefeitura é você fazer uma reestruturação administrativa urgente. Quando nós chegamos, depois da terra arrasada do PT, na prefeitura, nós não tínhamos, para você ter uma ideia, a subprefeitura da Sé, que era a maior delas, você operava com computadores XT ainda. Estou falando de 2005. Portanto, o que você precisa é fazer uma atualização dos sistemas da prefeitura em todos os sentidos. Você precisa trazer a prefeitura dos anos 40 para o século 21. Então, a implantação de novos sistemas gerenciais urgentemente e os novos sistemas de fiscalização eletrônica. Isso dá transparência e certamente reduz muito a questão de corrupção. A fiscalização eletrônica, nós chegamos até a montar o processo onde o fiscal ele não teria mais, não seria mais dele a decisão do que ele fiscalizaria, seria uma decisão do próprio computador, uma decisão randômica, vamos dizer assim, onde inclusive a segunda fiscalização jamais seria o mesmo fiscal que faria. A trena seria, as medidas seriam através de trena eletrônica, a fotografia eletrônica e os itens, as respostas eram sim ou não e não meras interpretações. Então isso não é complexo de fazer, mas requer investimento. Eu acho que uma das prioridades que São Paulo precisa é justamente entender que a sua prioridade é o cidadão. É o que eu digo, é transformar a cidade numa cidade mais amigável. Não é possível, como você disse, uma licença de funcionamento levar, às vezes, 2 anos, 3 anos, ou você ter tantos estabelecimentos funcionando sem licença de funcionamento, ou porque o imóvel é irregular e nunca será legalizado, mas continua a fiscalização em cima e, portanto, se fiscaliza e não estão fechados, alguma coisa não ortodoxa pode estar acontecendo. Quer dizer, então isso tudo, a modernização de sistemas da prefeitura, eu acho que é a medida número 1. Isso digo. Segundo, capacitação e motivação dos funcionários. Nós implantamos um programa de qualidade total, a começar pela subprefeitura de Campo Limpo, que depois foi estendido às outras 31, com resultados fantásticos. Para você ter uma ideia, a aprovação da subprefeitura foi de 30% das pessoas que achavam que ela prestava um serviço razoável para 80% de aceitação da qualidade do serviço. Quer dizer, eu acho que são técnicas gerenciais modernas e aproveitar os quadros da própria prefeitura, que tem muita gente boa que carrega o piano lá dentro. O que precisa é motivação, valorização e modernização de equipamento e infraestrutura. Agora, para fazer a última pergunta, o representante do PSDB de Santana. Ajuda? PSDB de Santana, Paulo Cerciari. Boa noite, senhores convidados. A pergunta é sobre a metrópole integrada. A partir da segunda metade do século XX, o Brasil passou por um intenso e acelerado processo de urbanização. Esse processo de ocupação de solo nas metrópoles do país foi feito de um modo desordenado, em especial em São Paulo, a maior cidade da América Latina e centro financeiro do Brasil. O fato é que o poder público não soube oferecer qualidade de vida para a maioria dos seus habitantes. A expansão urbana e a falta de planejamento adequado geraram uma degradação da cidade com impactos sociais e ambientais que interferiam e ainda interferem diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. A partir dessa constatação, qual sua proposta para resolver os congestionamentos, a falta de transporte coletivo que atenda à real demanda
a acessibilidade e a mobilidade urbana na Zona Norte. Parabéns, Paulo. Sua pergunta vai ser respondida pelo Zé Aníbal. Só aproveitando que o nosso secretário, o senhor Doutor, está aqui, o senhor Doutor, no sábado, anunciou que o governo de São Paulo vai adquirir 10 mil imóveis na região central de São Paulo. É uma contribuição decisiva para a revitalização da cidade. E claro que podemos fazer muito mais com a Prefeitura PSDB. Tá? O Silvio já inaugurou período de um mês, dois empreendimentos de recuperação de prédios. Paulinho, é o seguinte, você quer resolver o congestionamento, a acessibilidade e a mobilidade na Zona Norte. Não tem jeito, tem que resolver na cidade inteira. Não é? Nesse caso não tem jeito, não tem como segregar. Tem que fazer realmente uma política forte. O que eu disse aqui, o secretário de Transporte Metropolitano, o secretário de Transporte de São Paulo, tem que ter sala um ao lado do outro, para pensar essa cidade no seu conjunto. Evidentemente, que a gente sabe aqui, quem mora em Santana, na Freguesia, na Casa Verde, quem mora na Vila Maria, sabe quais são os pontos, tem noção clara de estrangulamentos do viário de carros, não é isso? Mas não é só isso, é muito mais que isso. É você dar fluidez, reduzir o tempo que as pessoas gastam no trânsito, etc. Outro dia eu estava indo do centro empresarial para Mboimirim, as pessoas já estão indo a pé, que é mais rápido a pé. E mesmo no Mboimirim também. Eu falei com o governador, tem lá o metrô Capão Redondo e precisa chegar logo no Jardim Ângela. Tem 300 mil pessoas para virem dali. Não adianta ampliar em Mboimirim como a maioria das pessoas gostaria que fosse feito. Porque se amplia, vai congestionar do mesmo jeito. É investimento em trem e metrô. Tem essa linha projetada aqui para a Zona Norte, ela precisa ser acelerada, não é? E tem um conjunto de intervenções que se pode fazer para ir melhorando esse viário, a acessibilidade. Isso é compromisso, cidade cidadã, não é? Atender as pessoas que precisam, têm necessidades especiais, atendimento especial. Mas, de qualquer maneira, não existe um Fiat Lux. Existe muito trabalho. Eu vi aqui na questão relativa à droga, o Trípoli respondeu muito bem, mas existe uma questão aí, é que não tem estratégia, simplesmente não tem. Nós temos que formular uma estratégia. E tem que ser uma ação combinada com o governo do Estado. Custa caríssimo. É muito caro. Hoje nós temos várias cracolândias. Todo lugar que você vai, Emelina, pessoal, tem Cracolândia. Zona Norte também tem Cracolândia. Água Espraiada também. Tem que pôr muito dinheiro, fazer muitos equipamentos ou estruturar equipamentos para atender, ressocializar e recuperar. Custa caro. O próximo pré-candidato é Bruno Covas e quem fará a pergunta é o representante da Vila Maria, Enio Gomes. Boa noite a todos. Boa noite, Zona Norte. Aê, Zona Norte. Aproveito para cumprimentar o nosso secretário municipal, o Severino, a Sandra, nossa coordenadora, os candidatos na prévia, Guilherme Matarazzo, Bruno Covas, Zé Aníbal e Frigo. Eu fiquei com o sorteio, vou falar sobre a Metrópole Verde. Metrópole Verde. A exemplo da realidade vivida pelos bairros de Perus, Jaraguá, Brasilândia, Jaçanã e Tremembé, onde o índice de invasão e ocupação de áreas de proteção ambiental e áreas de proteção permanente é alto, qual a proposta de ação para a desocupação de tais áreas, bem como a política habitacional que garanta o atendimento dessa população, além de quais seriam as medidas para a recuperação
do dano ambiental causado por tais práticas ilegais e mecanismo de controle que evite novas invasões. Boa noite a todos. Olha aí, há um trabalho muito bem feito entre o governo do Estado de São Paulo e Prefeitura nas áreas de mananciais da Billings e da Guarapiranga. Operação conjunta com fiscais da sua Prefeitura, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Ambiental, fiscais da CETESB, enfim, todos dentro da sua, cada um dentro da sua responsabilidade, uma equipe multidisciplinar que tem ajudado naquelas áreas, primeiro, a conter o avanço nas áreas de mananciais e segundo, a recuperar em algumas áreas em que é possível, né, até porque você tem uma questão jurídica também colocada, a retirada e a transferências de algumas dessas famílias. Várias já foram transferidas. Eu acho que esse exemplo de sucesso é que nós podemos transportar aqui para a Zona Norte nas áreas de proteção ambiental. Uma operação conjunta, governo do Estado e Prefeitura, para que cada um, dentro da sua responsabilidade, possa transferir essas famílias, que é um problema não só de habitação, enfim, elas resolveram uma questão habitacional que o poder público nunca resolveu, nunca colaborou e elas foram voltando. É uma questão social e é uma questão ambiental. Agora, nesse tema meio ambiente, muito ainda também pode ser feito. A própria licença prévia do Rodoanel, trecho norte, aprovada esse ano no Consema, estabeleceu um traçado para o trecho norte, que é um traçado antes da Cantareira, exatamente para ser uma barreira física à ocupação desta área. Então, isso foi levado em consideração na escolha do trecho mais apropriado para o Rodoanel Tremo Norte. Então, há outras questões também colocadas nesse tema meio ambiente, como a questão da qualidade do ar. Hoje, a qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo é péssima. Aliás, o índice é um índice de 1976, que agora nós aprovamos uma nova forma de classificar e que vai só demonstrar o quanto que o ar aqui na cidade está ruim. Nós precisamos mudar a frota de ônibus, uma frota movida a etanol, né? São poucos ainda os ônibus movidos a etanol, incentivar a troca dos carros para quem tenha carros híbridos, carros elétricos na cidade de São Paulo, enfim, é uma série de ações, inclusive cobrando da Petrobras que ela disponibilize o diesel S10, que é o diesel com menos enxofre, para que ele tenha uma melhora também nesse índice, enfim, várias ações a serem feitas nessa questão ambiental na Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado. Nós queremos lembrar aqui, viu, senhor presidente, que nesse momento acabo de receber a informação que esse debate está bombando na internet. Pediria até uma salva de palmas para os internautas aí. Nesse momento estão ligados no primeiro debate do PSDB, inclusive os adversários. Vamos lá, gente. É a democracia, Edson, é assim mesmo. Bem, nós vamos passar o bloco 3 rapidamente, por causa do tempo, nós temos horário para terminar, gostaríamos de cumprir. Esse bloco agora também os candidatos, cada um deverá responder 2 perguntas. As perguntas foram feitas pela plateia ou pela internet. Na verdade, a gente deu oportunidade de algumas da plateia, algumas da internet. Vamos dizer que todos aqueles que, na verdade, não tiverem suas perguntas respondidas hoje, serão encaminhadas aos nossos candidatos, mas também serão colocadas com a resposta do partido depois no nosso site, a sua metrópole. Sandra fará a pergunta, o sorteio da primeira pergunta. Por favor, Sandra. E cada um terá 2 minutos agora de resposta, não 3 mais, para a gente ser bem rápido. Pergunta feita pela Luciana Flandinho. Consolação. O plano diretor estratégico foi amplamente discutido, mas até agora não foi feito nada para aprová-lo e aplicá-lo. Com os benefícios que nele está, como transporte, qualidade de vida, atividade econômica, como você fará para discuti-lo e aplicá-lo de fato?
A pergunta vai ser respondida pelo nosso deputado federal, líder e secretário José Miller. Primeiro dizer que essa questão da droga custa caro, mas nós vamos fazer. Porque é fundamental. Desagrega família, desagrega a sociedade. Segundo, Luciano, é o seguinte: as leis em São Paulo estão sendo muito mal cumpridas. Muito. Aquelas que têm a ver com a organização do espaço urbano, então, elas são descumpridas. Precisa haver um esforço enorme, sintonizado com a Câmara Municipal, para que a gente realmente constitua, crie um novo plano diretor a ser respeitado por todos. É impressionante como em São Paulo, esse princípio da democracia, todos iguais perante a lei, é um princípio muito relativo. Tem muitos que são muito mais iguais, transgridem, não respeitam e encontram jeitos, como disse o André de uma forma muito diplomática aqui, pouco ortodoxos de conduzir os seus negócios. Nós vamos organizar isso. Quanto tempo nós vamos levar, não sabemos. A questão da habitação, só na área de risco, já dá para esgotar um período de governo. Tal é o desafio que decorreu do fato de se disputar e de se expulsar as pessoas com menor renda para situações cada vez de maior fragilidade. Vocês viram isso muito bem aqui na Norte, e a Norte rivaliza com a Sul, infelizmente, no maior número de favelas, na maior quantidade de áreas de risco na cidade de São Paulo. Então, é organizar no sentido de fazer respeitar aquilo que já existe e aprimorar agora, que vai ter que ser feito novamente o novo plano diretor para São Paulo. Eu queria registrar aqui também, de forma muito gratificante, a presença do Justo Barreto, do nosso deputado estadual, o Carlos Bezerra, e também do Samuel Moreira e do presidente Pedro Tobias. Parabéns, Pedro. Próxima pergunta. Igor Martins, do Diretório de São Paulo. Na Zona Norte, brevemente será sendo implantada a parte do rodoanel. Como pretende compatibilizar a questão da preservação da cantareira com a nova via? A pergunta vai ser respondida pelo Bruno Covas. Bom, só retomar, esse ano, em junho, na reunião de junho, com o SEMA, nós aprovamos a licença prévia para o trecho norte do rodoanel. Primeiro foi a discussão grande sobre o traçado dele. O traçado escolhido foi o traçado antes da serra, para que ele sirva, inclusive, como uma obra física para conter o avanço em cima da Serra da Cantareira. Em segundo lugar, é importante destacar, são 25 milhões de reais de compensação ambiental. Então, a empresa que for construir vai ter que pagar 25 milhões de reais para que a gente possa investir nas unidades de conservação do entorno, no Jaraguá, na Serra da Cantareira, no Horto Florestal, enfim, para que a gente possa aproveitar esse recurso para gerar emprego e renda, né, essa linha da Secretaria nessas unidades de conservação. Dos 400 hectares de árvores que vão ser cortadas, a compensação ambiental é reflorestar 4 vezes isso. Então nós vamos ter não só o plantio da área que vai ser cortada, mas a plantação de uma área 300% maior do que a original. E das 2.500 famílias que terão que ser realocadas ou transferidas, a necessidade de discutir a possibilidade ou do pagamento de um aluguel durante o período em que a obra for realizada, que é quando você tem maior impacto, né, do barulho da obra e depois a volta da família, ou que elas possam ser indenizadas, que é o que vem acontecendo no trecho leste do rodoanel. Mas, de qualquer forma, isso vai melhorar 50% dos caminhões que hoje passam pela cidade, vão deixar de passar com a finalização do rodoanel, e isso é muito importante, é um grande avanço do governo do Estado. Muito obrigado. Roberto Pereira.
Há décadas se ouve o discurso de todos os candidatos a prefeito sobre a necessidade de melhoria do transporte público. Entretanto, as ações são sempre extremamente tímidas e, por isso, a população cada vez mais compra automóveis. O candidato pretende continuar apostando na precária solução de uso de ônibus para transportar a população? A pergunta vai ser respondida pelo nosso secretário André Matarazzo. Roberto, eu diria o seguinte: o modal ônibus, ele existe mesmo onde existe metrô. Você tem que investir nos dois. E carro é uma coisa que, na medida que as pessoas vão melhorando de vida, também elas querem transporte individual, elas procuram transporte individual. Agora, os ônibus precisa coragem para efetivamente mudar, senão serão sempre medidas tímidas. O ônibus, eu estava dizendo antes, quando me cortaram aqui o microfone, que ele precisa primeiro equipamento tem que ser mais moderno e melhorado. O roteiro tem que ser feito beneficiando a população e não a empresa de ônibus. Você tem que fazer mais corredores de ônibus, tem que melhorar os corredores que existem e os corredores têm que ser gerenciados. Os semáforos, você tem que implantar os semáforos inteligentes, que quem define quando abre o corredor é o ônibus, a prioridade é sempre dele. Isso você faz através do gerenciamento de corredores. Existe uma sala de operações grande com GPS em cada um dos carros que existem em São Paulo, que são cerca de 15 mil. Porém, essa informação de onde eles estão, em que horário, não é usada, ela não é gerenciada. Você tem o seguinte: a CPTM era um modelo do descaso de transporte público 15 anos atrás. Hoje é um modelo de qualidade de transporte público com o metrô. Portanto, não tem por que o sistema de ônibus não passar por esta mesma evolução, desde que haja vontade política e, eu digo, coragem de você privilegiar o coletivo em detrimento do privilégio. Muito obrigado. A pergunta direcionada a Ricardo Trifoli. Silvia Sinério, diretora da Freguesia Nova. Hoje temos nos quadros da administração pública funcionários de carreira que se qualificaram, estudaram, mas como ingressaram como contínuos ou AGPP, não podem assumir determinadas funções. O senhor pensa num plano de carreira que valorize os funcionários, que reconheça esse investimento? Olha, quando eu presidi a Assembleia Legislativa, um dos grandes temas foi exatamente a criação do plano de salário de cargos dos funcionários da Assembleia. Se você não valoriza o funcionário, você não tem como cobrar dele uma função. Mais do que isso, nós temos que acabar com essa história dos chamados DAs, né? Todo mundo quer saber se terá ou não uma gratificação para exercer ou não uma função. O DA tem que estar embutido no salário do funcionário. Você cobra dele, mas deixa já mantido. E não houver o prazer de quem administra vai ou não ceder aquele famoso DA, para quem é da administração conhece muito bem, é um litígio, é uma briga infanticida esse negócio dos DAs. Tem que acabar. Nós temos que, na verdade, fazer de uma forma que as pessoas tenham incorporado no seu salário a gratificação e não ficar, obviamente, ao bel prazer de um ou de outro, você colocar ou não a gratificação naquele salário. Valorizar o funcionário que prestou concurso, valorizar o funcionário que dá a contrapartida e, mais do que isso, capacitação aos funcionários. A administração pública, o que ela faz? Ela faz o concurso, admite o funcionário e ele fica estagnado naquela função. Nós temos não só que valorizar, mas proporcionar a ele novos cursos para que ele possa, dentro da sua carreira, crescer cada vez mais, verticalizando essa situação, dando a ele dignidade e que ele possa dar contrapartida à população que, na verdade, necessita e precisa do serviço público. Obrigado pela pergunta. Mais uma rodada, só para retornar então o nome dos candidatos. A primeira pergunta da última rodada. Pergunta elaborada pelo Diretório de Perus, uma metrópole educada. O preâmbulo da Declaração dos Direitos da Criança nas Nações Unidas afirma que a humanidade deve às crianças o melhor dos seus esforços. A Constituição Federal, em seu artigo 227, determina:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança ou ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ao Estado, portanto, compete formular políticas para implementar programas e viabilizar recursos que garantam à criança o desenvolvimento integral e vida plena, de forma que complemente a ação da família. Em sua breve existência, a educação das crianças de 0 a 6 anos, como um direito, vem conquistando cada vez mais afirmação social, prestígio político e presença permanente no quadro educacional brasileiro. Em razão de sua importância no processo de constituição do sujeito, a educação infantil em creches ou entidades equivalentes em pré-escolas tem adquirido atualmente reconhecida importância como etapa inicial da educação básica e integrante dos sistemas de ensino. Historicamente, essa demanda aumenta à medida que cresce a inserção feminina no mercado de trabalho e há uma maior conscientização da necessidade da educação da criança sustentada por uma base científica cada vez mais ampla e alicerçada em uma diversificada experiência pedagógica. Qual será a sua proposta para acabar de uma vez por todas com o déficit por demandas de creche e educação infantil em nossa cidade? A pergunta vai ser respondida pelo André Matarazzo, da exatamente elogiando a pergunta. Aqui eu acho o seguinte, passa necessariamente, sem dúvida nenhuma, pela questão da regularização fundiária. Você tem um problema hoje de não conseguir fazer creches, porque você não acha terrenos ou imóveis que você consiga ter o habite ter e, portanto, conveniar com a prefeitura. Eu acho que tem alguns pontos que podem ser... O primeiro, isso é um ponto. Outro ponto é que nunca vai acabar de uma vez por todas. Mais creches você fizer, mais creches serão necessárias. Na medida que as pessoas percebem que o serviço é bom e que ele existe, mais gente vai utilizar a creche. Portanto, é um investimento que a prefeitura terá que fazer permanentemente. Mas eu acho que você pode, além de ter documentação provisória para as creches, desde que não implique em segurança, obviamente, pensar em utilizar a parte de terrenos dos vários CDMs que existem na cidade, que hoje estão privatizados, não estão sendo usados pela população, eles acabam sendo alugados, estão servindo como bar, como restaurante ou como outras atividades. Quer dizer, você tem esses terrenos e convênios com o Estado também para utilizar áreas que pertencem ao governo do Estado, que possam ser transferidas para a Prefeitura. Eu acho que a questão hoje da creche não é tanto entidades que queiram conveniar, isso tem muitas entidades com capacidade para isso. O grande problema é a questão do espaço físico. Áreas mais carentes é onde você mais precisa de creche. Quanto mais carente a área, maior hoje em São Paulo é o problema fundiário. Nós estamos dizendo Zona Norte, a parte mais distante, Zona Sul, boa parte da Zona Sul e a parte mais distante da Zona Leste. Então você precisa arrumar documentação, forma de ter documentação dos imóveis, desde que isso não afete a segurança, e fazer regularização fundiária, além de aproveitar os CDMs. Parte dos imóveis dos CDMs podem ser usados para isso. André, vamos lá então para a segunda pergunta do último bloco. Jorge Damião Almeida, diretório da Casa Verde. Como será tratado o legado da Copa 2014? Isso fará parte do seu planejamento estratégico? A pergunta vai ser respondida pelo deputado federal Ricardo Trípoli. Olha, acho que me preocupa muito essa questão da Copa do Mundo. A nossa infraestrutura brasileira está sucateada. O governo estadual, o governo municipal não tem nenhuma interferência, por exemplo, no respeito aos aeroportos. Sem contar que os recursos que são destinados ao transporte coletivo, no caso do metrô, o Estado de São Paulo não recebe parte desses recursos, que iriam voltar para o Estado de São Paulo. Atende outras regiões, mas o Estado de São Paulo não. E, mais do que isso, acho que antes de discutir a Copa,
antes do nosso ex-presidente comemorar a vinda da Copa para o Brasil, nós devíamos ter preparado a infraestrutura, né? Nós temos muito discurso bonito, muita conversa, muita comemoração. Agora, como as pessoas vão estar se destinando aos campos de futebol, aos estádios, nos hotéis, rede de hotelaria, em cada estado onde você vai ter a presença dos jogos, é a mesma coisa que todas as Olimpíadas. Vocês imaginam que serão as Olimpíadas do estado do Rio de Janeiro. Mesmo problema, infraestrutura. A cidade de São Paulo, obviamente, ela é privilegiada. Nós temos um maior volume de apartamentos, de hotéis em São Paulo para poder atender essa demanda. A prefeitura, obviamente, vai colaborar, vai ajudar. Mas não vejo se o governo não tiver uma política clara, uma política decente, voltada para essa questão da mobilidade que não tem no governo federal. Eles não colaboram, eles não ajudam, eles não participam, muito pelo contrário, criticam aquilo que deveriam estar fazendo. Feita pela Elizabeth Tereza Gomes Marciano. Há interesse em como será a interação da Prefeitura de São Paulo com os diversos sindicatos existentes no município, uma vez que estes são órgãos específicos dos anseios dos trabalhadores de diversas categorias profissionais. A pergunta vai ser respondida pelo deputado federal e secretário José Aníbal. A relação do sindicato com a prefeitura não tem relação do sindicato com a prefeitura. Quer dizer, você tem os sindicatos que deveriam ter pelo menos autonomia, hoje estão quase todos aparelhados pelo governo petista, as centrais sindicais, inclusive, né, com distribuição farta de recursos, embora tenhamos aí muitas estruturas com as quais o PSDB começa a lidar de forma mais objetiva, direta. Pelo Tobias, a nova direção estadual, criou um núcleo sindical nacional de relacionamento, filiados do PSDB que militam na vida sindical, como o Ramalho, que é vice-presidente da Força Sindical. Mas a relação tem que ser uma relação de respeito, né? De consideração, de audição, né? De diálogo. Mas, além disso, a Prefeitura tem que ter esse padrão de relação com outras entidades, né? Que não são exatamente iguais sindicatos, mas, enfim, que são entidades que reúnem